Golaço! É tricolor, é do Grêmio, é do menino chamado Matheus Henrique. Atenção, Guerreiro na bola, bateu! Do Internacional! Eu dizia que ele é o outro homem gol. Se o Gustavo estava no aquecimento, o titular, o 9, aquele que todos depositam as suas chances e esperanças nesse time do Internacional, Paulo Guerreiro! Se você curte futebol como, sei lá, 10 entre cada 10 brasileiros, deve estar com saudades de momentos como esses. A pandemia do novo coronavírus paralisou o mundo inteiro, e com essa paixão esportiva nacional não foi diferente. Agora, apertados pela crise financeira decorrente da situação sanitária, clubes e Federação Gaúcha de Futebol pressionam autoridades em busca da liberação das competições, mesmo sem público nos estádios. Nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020, o Grêmio e o Inter retomaram seus trabalhos, ainda que com várias limitações. Porém, não há no cenário qualquer indicação de que alguma partida de futebol profissional será disputada no Rio Grande do Sul nas próximas semanas. No Direto ao Ponto de hoje, vamos discutir a retomada da modalidade por aqui. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! O Campeonato Brasileiro de 2020 estava programado para começar no primeiro final de semana de maio, ou seja, esse que recém passou, mas com a pandemia da Covid-19, claro que isso não aconteceu. O Ministério da Saúde já declarou recentemente ser favorável ao retorno do futebol, por ser uma modalidade esportiva relevante no contexto brasileiro. O órgão afirmou que a retomada pode contribuir para as medidas de distanciamento social, através da teletransmissão dos jogos para domicílio. Aos poucos, a modalidade começa a traçar estratégias para voltar, mas para isso também precisa de aval das autoridades públicas. Em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior assinou o decreto no dia 31 de abril permitindo a liberação das instalações dos clubes sociais. Mas isso serve apenas para o condicionamento físico dos atletas profissionais contratados, e a medida deve observar um distanciamento mínimo de 2 metros entre cada jogador. Também será vedado, em qualquer caso, o contato físico ou aglomerações. Por conta disso, o Grêmio e o Inter retomaram nesta segunda-feira suas atividades. Os times adquiriram testes rápidos para aplicar seus jogadores na comissão técnica. Outras medidas para evitar o contágio também foram tomadas. Por exemplo, as equipes serão divididas em pequenos grupos e o uso da sala de musculação e do vestiário está vedado. Assim como boa parte das competições ao redor do mundo, o Campeonato Gaúcho segue cheio de incertezas sobre seu futuro. O torneio foi suspenso por tempo indeterminado, mas a Federação Gaúcha descartou o cancelamento. Para isso, novas datas, formatos estão sendo discutidos, bem como estratégias eficazes para garantir a segurança de todos. A projeção, tanto do Inter quanto do Grêmio, é retomar os jogos oficiais ainda em maio. Essa ideia será debatida pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxmann, e o governador do estado, Eduardo Leite, em reunião agendada para terça-feira. Eu converso agora com o editor de esportes do Correio do Povo, Carlos Correia, e com o repórter esportivo, Rafael Peruso, para a gente discutir um pouquinho sobre a situação aqui no Rio Grande do Sul. Rafael e Carlos, bem-vindos. Olá, Eric, tudo bom? Tudo bem, Eric. Guris, para a gente começar, eu queria que vocês comentassem qual é o nível de autonomia da Federação Gaúcha em relação à Confederação Brasileira no que tange a volta do futebol. É preciso algum tipo de aval ou a gente tem autonomia para decidir? Eu acredito que toda a decisão ela vai vir de cima, mas nem a Confederação Brasileira de Futebol ela vai ter autonomia para tomar uma decisão dessa, de retorno ao futebol. Né? Essa decisão ela vai passar obrigatoriamente pelas autoridades competentes, que nesse caso são as autoridades sanitárias, né?
Então eu acho que, por mais que a própria Federação Gaúcha decida que o Gauchão vai voltar final de maio, meados de junho, enfim, tem várias especulações ocorrendo. Inclusive amanhã tem uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol com o governador Eduardo Leite, justamente para debater esse tema. Eu acho que isso vai passar pelas autoridades de saúde, né? Então não adianta a federação querer que o campeonato volte ainda esse mês ou o mês que vem, os clubes também serem a favor disso, sendo que o Ministério da Saúde ou a Secretaria Estadual da Saúde não permita que isso aconteça. Peru, tu falaste dessa reunião de amanhã, quais são as expectativas? Se estima que já saia com uma definição de uma data? Essa reunião ela era para ter ocorrido na sexta-feira, né? E ela foi transferida justamente porque para quarta-feira, entre federação e clubes, para que amanhã o governador, junto com o presidente da federação, possa dar um encaminhamento, de repente, para um possível calendário do futebol gaúcho. Me parece que o Campeonato Gaúcho e os clubes aqui do Rio Grande do Sul estão sendo pioneiros nesse retorno, né? Até a gente pode falar mais disso depois, um retorno que, na minha opinião, é precipitado. Mas eu acredito que o governador ele possa dar um aval para o retorno, obviamente sem público e com várias restrições, com protocolos rígidos de saúde, mas vamos aguardar. Eu acho que ainda a questão da pandemia ela está ainda numa crescente aqui no nosso país, então vamos aguardar para ver o que acontece amanhã nessa reunião. Carlos Peruzzi acabou de falar que acha que ainda é cedo para voltar, e qual é a tua opinião? Ainda é cedo para definir maio como retorno do futebol gaúcho? É muito cedo. É muito, muito, muito cedo. A gente está se comparando com os países da Europa que é onde a curva está numa descendente, e mesmo assim lá está se tendo muita cautela em voltar. Só que aqui a curva está num gráfico ascendente. Todo mundo disse, desde tanto o ex-ministro quanto o atual ministro da Saúde, sempre falaram que maio e junho seriam meses complicados. Os números estão comprovando isso, e não faz nenhum sentido voltar agora. Eu vejo amigos meus dizendo, é complicado não ter um futebolzinho para ver. Cara, tu tá tratando como diversão a vida de outras pessoas, e eu não falo nem dos torcedores, porque poderia ser com os jogos com portões fechados, mas tu tá expondo os jogadores, sabe? Futebol é um esporte de contato físico, não tem como, sabe? Não tem. Ele envolve, sei lá, tu bota os 11 para cada lado, 22, mais 3 reservas que entrem, já vai 25, 28, bota mais arbitragem, mais comissão técnica. Cada partida envolve pelo menos umas 60, 70 pessoas. Essa doença é uma doença que o problema dela, um dos problemas dela é que a transmissão ela é feita sem que tu saiba nem que tu tá, porque assim, se tu soubesse que tu tá contaminado e fica em casa, menos mal, mas tu não sabe. Muitas dessas contaminações elas são quando tu tá assintomático. Como é que tu vai saber se o cara tá ou não, sabe? E não tem, tu vai encostar, e aí se um desses estiver contaminado, tu vai ter que fazer quarentena para todos os outros, sei lá, se forem 60, 59. E aí se teve um jogo nesse meio tempo, tu multiplica esse número para mais 60. Então, eu não sei, para mim é absurdo e inviável tu voltar com o futebol. Eu não sei, aí eu sou um pouco radical nisso, eu não consigo ver a volta do futebol esse ano, mas quem dirá esse mês. Perfeito. E Peruzzi, o que tu acha disso? Bom, eu acho a volta do futebol, como eu citei antes, muito precipitada, né? O futebol agora não é a prioridade. A saúde das pessoas ela tem que ser a prioridade nesse momento. E como o Carlos bem citou, a partir do momento que um jogador ele for testado positivo para o coronavírus, todos os companheiros de clube dele vão ter que ser afastados, né? Se teve um jogo durante a semana, enfim, um tempo antes dele ter sido infectado, todos esses jogadores das outras equipes, ou seja,
vai ter que parar o campeonato, né? Então a gente vê outros países, como por exemplo a França, terminou o campeonato, cancelou. É isso que eles já estão numa curva descendente da pandemia, né? A Holanda terminou o campeonato, a Argentina aqui do lado fez a mesma coisa. Tudo bem que são calendários diferentes aqui do Brasil, né? O Brasil nem iniciou o seu campeonato nacional ainda, mas a gente vê exemplos de outros países que né, não tem condições de fazer futebol nesse momento. E o próprio prefeito Nelson Marquesan, numa entrevista recente, disse, e algumas pessoas estão achando que ele foi um pouco radical demais, né? Mas que o futebol daqui a pouco vai voltar só no final do ano, né? Tudo é uma incógnita, né? A gente não tem muita noção, a gente vive um dia sem saber o que vai acontecer no outro, né? Então o futebol não pode ser diferente. Eu acho que a dupla Grenal hoje está voltando, né, aos treinamentos, que eu já acho também muito precipitado. E acho também que se o Campeonato Gaúcho voltar, e a dupla Grenal ela vai estar privilegiada nesse sentido, né, porque ela está voltando antes. Eu acho que até uma questão um pouco de ética, na minha opinião, dos clubes aqui de Porto Alegre em relação aos clubes do interior, que não vão ter essa flexibilização. Em Caxias do Sul, por exemplo, o prefeito já disse que, por enquanto, não tem previsão de liberar treinamentos para os clubes. Vamos pegar aqui Belo Horizonte também, que para a gente ficar dentro do Brasil, o prefeito de Belo Horizonte, que é um ex-dirigente de futebol, diz que pensar em futebol nesse momento é algo absurdo, né? Então eu acho que todas essas questões de tanto de voltar a treinamentos como de se especular o retorno de campeonatos é muito precipitado no momento que a gente está vivendo. Pedro, tu mencionaste a questão dos clubes da Serra, né? A gente tem Caxias do Sul e Passo Fundo, dois, podemos falar assim, centros de focos da doença, né? E eu queria saber como esses clubes menores da Serra Gaúcha, do interior, eles têm se organizado nesse período de pandemia. Porque, como tu falaste, é de certa forma até injusto, né? A Grêmio e o Inter voltarem antes, essas outras instituições que muitas vezes têm no gauchão o único campeonato que disputam, não tem essa possibilidade de retorno. Como é que os clubes têm se organizado para enfrentar essa crise? É complicado. Tu veja, por exemplo, Passo Fundo até não tem time na Série A do Campeonato Gaúcho, né? Caxias tem os dois, a dupla Caju, que já tem imensas dificuldades financeiras sem estar num período de pandemia. Tu imagina agora. O Pelotas, ele desfez o time, né? Como é que esses clubes vão ter que contratar jogadores, vão fazer um contrato provisório? Como é que vai ser essa questão, né? A dupla Caju já tem inúmeros problemas financeiros e outra, eles não têm condições estruturais como tem a dupla Grenal, por exemplo. A dupla Grenal foi lá, comprou testes na Coreia do Sul, pelo menos o Grêmio fez isso, está trazendo testes de fora, tem toda uma questão financeira melhor do que esses outros clubes do interior para poder testar seus jogadores, seus funcionários, né? Como é que um clube do interior vai fazer testes permanentes nos seus jogadores, nos seus funcionários? Então, isso também causa uma disparidade muito grande. Perfeito. E, Carlos, anteriormente tu mencionaste a questão de uma alternativa ser jogos com portões fechados, né? Isso tem sido bastante discutido na mídia. Há gente que defende essa medida e tem gente que também fala que futebol, ou esporte como um todo, sem torcida, não é o esporte. Qual é a tua visão disso? Vale a pena ter jogo sem torcida? Assim, até o LeBron James falou isso, né, na NBA, sem torcida eu não jogo e tal. Eu entendo esse tipo de manifestação de que a torcida faz a diferença, mas acho que tem um valor mais alto nesse momento, que é a vida das pessoas. Eu vou fazer uma comparação que ela pode soar exagerada, mas é a que me vem à cabeça toda vez que se fala nessa questão de não, vamos retomar os jogos, mas com os portões fechados. Para mim é a mesma coisa que na época do Império Romano tu botar os gladiadores lá para lutar com os leões. É muito bom para quem tá, muito divertido para quem tá na torcida ver o bicho pegando lá embaixo, mas tu tá livre ali. No caso de agora, é muito simples o cara botar sua cervejinha, se recostar no sofá na quarta-feira de noite ou no domingo de tarde para ver o jogo. Quem tá colocando a vida em risco, a sua vida e a das respectivas famílias, são os jogadores. Então, assim, sem torcida é só um dos problemas e é um problema, sabe, cultural, comportamental. Não é um problema de saúde. O problema de saúde é
a contaminação, é a doença, sabe? E os jogadores é que vão estar expostos. E nisso eu acho, assim, uma das frases mais infelizes da semana passada foi a do presidente do Inter, Marcelo Medeiros, numa entrevista à Rádio Guaíba, onde lá pelas tantas, alguém perguntou, disse, olha, e se os jogadores não quiserem voltar? Olha, eu não vou lembrar a frase ipsis literis, mas o sentido foi o seguinte, olha, jogador que não quiser voltar, tudo bem, pode pedir demissão. Pô, logo o Medeiros, que contraiu a doença no começo, sabe, não me parece assim, agora que eu peguei e em tese tô livre, em tese, porque tem estudos que mostram que tu ter pego a doença não te deixa livre de pegar de novo, sabe, é muito fácil depois que passou o pior pra ti, tu pegar e dizer, não, os outros, olha, se quiser, você não pode pedir demissão, sabe, e aí depois ele foi pro Twitter dizer, não, fui mal interpretado. Não foi mal interpretado, ele falou o que ele quis falar. Ele deu aquela desculpinha esfarrapada depois, porque a repercussão foi péssima, como deveria ter sido de fato. Então, assim, torcida é o menor dos problemas nesse momento. A questão é a vida dos jogadores. Nesse sentido, aí tem vários jogadores que já se mostraram contrários. Nesse caso, eu acho que os jogadores deveriam se unir, eles todos, e dizer, olha, eu não volto. Cristiano Ronaldo é um. Cristiano Ronaldo disse na Itália, eu não vou voltar. Os casos continuam. O Dybala testou 4 vezes positivo. Pra quê? Eu vou arriscar minha vida? Não vou. Só que eu acho que tem que ter mais união dos jogadores nesse sentido. Perfeito. E Peruso, pelo lado do Grêmio, a gente sabe que o técnico Renato Portaluppi se tornou uma espécie de conselheiro do esportivo do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro até falou na semana passada que conversou com o Renato, que trouxe algumas questões de jogadores que falaram que não estavam seguros para voltar ao esporte. Qual foi a repercussão que essa autorização do Marquesan de liberação dos treinos teve no vestiário do Grêmio? Essa questão do Bolsonaro com o Renato é curiosa, né? Mas o próprio Bolsonaro revelou que o Renato disse para ele que os jogadores não se sentem seguros. Eu não tenho a menor dúvida de que a maciça maioria dos jogadores não gostaria de estar voltando a treinar hoje, amanhã ou quarta-feira, que eles vão retornar gradualmente ao trabalho. Mas como o Carlos falou, eu acho que aqui no Brasil está faltando os jogadores terem voz, né, terem uma voz ativa. A gente acompanha muitos grandes clubes aqui, né? E a gente não tem visto atletas se manifestarem nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida que esse retorno ele repercute negativamente no vestiário. Né? Ninguém quer colocar a sua saúde em risco, não só a sua saúde, como a dos companheiros de time, dos funcionários, dos próprios familiares. Né? Então, o Grêmio hoje ele passou que a questão de entrevistas e tudo de mídia que o clube for divulgar agora vai ser através da assessoria de imprensa, né, dos veículos oficiais do clube. Então, provavelmente, a imprensa não vai ter acesso aos treinamentos nesses próximos dias, pelo menos. E claro que aí tu limita, né? Tu não tá lá, tu não pode questionar o jogador se ele tá à vontade, se ele não tá. Tudo vai vir de forma oficial. Então, isso também é um pouco preocupante, né? Porque tu não sabe a verdadeira opinião do jogador, né? Tu vai acabar blindando ele, vai dizer, não fala isso, não fala aquilo. Assim como o Carlos citou aí, o presidente Medeiros na semana passada foi muito infeliz na declaração dele, que certamente repercutiu de forma muito negativa no vestiário, né? Mas por enquanto a gente não sabe de que forma repercutiu, porque os jogadores não vieram a público falar ainda, nem usaram as redes sociais, enfim, esse tipo de ferramenta para se comunicar com a torcida, enfim, né? Então vamos aguardar. Eu acho que está faltando sim um pouco da manifestação dos jogadores, mas acredito que a partir de hoje, amanhã, que os clubes, pelo menos aqui, né, começam a voltar aos treinamentos, a gente vai ter uma noção maior disso. Daqui a pouco um sindicato dos atletas entrando na discussão, né? Então eu acredito que nos próximos dias essas coisas podem vir à tona. Falando um pouquinho sobre essa questão dos atletas, dessa falta de manifestação, ao que vocês atribuem isso? Seria medo de alguma represália por conta do clube ou é a falta de uma cultura mesmo de união dos atletas aqui no estado e no Brasil? Acho que ambos, e quando o presidente do clube vai e faz uma manifestação como o Medeiros fez, só jogadores consagrados poderiam se colocar contra. Vai pegar um menino que subiu da base ou que
foi contratado há pouco tempo e está na reserva, o cara não vai se manifestar. Quem tem que se manifestar nesse caso é o D'Alessandro, é o Guerreiro, é o Jeromel, é o Kahneman. São caras que têm lastro com a torcida. O jogador mais jovem, o jogador que tem menos identificação, não menos identificação com a torcida, mas o jogador que tem menos peso para a torcida, esse cara vai ficar na dele. São poucos os jogadores, até teve, acho que foi o Neto do Inter, né, que colocou alguma coisa nesse sentido de que estava muito cedo e tal, mas são poucos os casos, e acho corajoso, assim, porque a maioria dos casos que a gente viu, assim, fora o Cristiano Ronaldo, que eu acho um caso bem emblemático, jogadores ficam meio neutros, assim, sabe, meio que esperando o outro tomar a posição, mas eu acho que se um cara forte do Inter, como o D'Alessandro ou o Guerreiro, e um cara forte do Grêmio, como o Kahneman, o Maicon, alguém tomar a frente e se mostrar contrário, aí eu acho que vem mais gente junto. O Neto do Inter, ele fez uma manifestação no Twitter, né, que foi relacionada a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive eu acho que foi até aqui na Rádio Guaíba, agora não sei precisar, mas foi no sentido de que o atleta com essa idade, com essa, pela questão física, se ele for acometido pela doença, dificilmente vai acontecer alguma coisa, ele vai vir a perder a vida, entendeu? Foi uma coisa nesse sentido, e esse jogador do Inter se manifestou, enfim, dizendo que era um absurdo ouvir um tipo de declaração desse, e citou a família também, enfim. Então foi nesse sentido aí que ele falou. Foi isso mesmo, essa fala do Bolsonaro foi quando ele veio aqui para Porto Alegre para participar da cerimônia de troca do Comando Militar do Sul. Ele deu uma entrevista à Guaíba e ele falou exatamente isso, que o jogador de futebol, por ser mais novo, ele não estaria correndo tanto risco quanto pessoas no grupo de risco. Ele também mencionou que muitos jogadores, muita gente queria voltar porque é uma visão errada que nós temos, que o jogador de futebol ganha salários muito altos, que são poucos que fazem isso, então eles precisam do dinheiro e precisavam voltar a trabalhar. Mas por isso, para a gente encerrar aqui, diferentemente das paradas das datas FIFA, essa paralisação a gente pode dizer que não é benéfica para ninguém. Então eu queria saber, Peruso e Carlos, que leitura vocês fazem do momento que o Inter, Carlos, o Grêmio e o Peruso vinham nessa temporada, e o que pode ser mais prejudicado no time com essa parada aí da pandemia? Começando pelo Carlos, por favor. Olha, sinceramente, eu acho que a gente estava num momento tão inicial da temporada que é como se o jogo tivesse parado com 10 minutos e a gente tentasse prever quem estava favorito. O Inter vinha de 2 bons jogos, mas o Inter tinha feito alguns jogos bem complicados antes. Então, assim, deixou uma imagem ali no começo da Libertadores boa, jogou bem o Grenal, mas acho que é muito pouco pra gente ter uma noção assim de como viria. O Grêmio acho também, eu tenderia a dizer que os dois estavam no momento dos dois classificarem para a Libertadores, mas não sei, eu acho muito cedo para tentar desenhar qualquer curva que fosse para a gente estabelecer uma tendência. Bom, no caso do Grêmio, eu acho que o Grêmio, a exemplo do ano passado, vivia assim, uma fase um pouco de instabilidade, né? Talvez um pouco pelo número de jogadores que foram acrescidos ao time nessa temporada, né? Novos titulares que entraram, jogadores que estavam retornando de lesão, no caso do Kahneman, do Jean-Pierre, né? Então eu acho que, como o Carlos frisou, o Grêmio fez só 12 jogos no ano, né? É muito pouco. Geralmente os treinadores, o pessoal da preparação física fala em 6, 7 jogos para tu começar a ter ritmo de jogo. Então eu acho que todo mundo vai começar do zero quando as coisas voltarem, não a normalidade, mas o futebol puder voltar. Todo mundo vai voltar do zero, né? Vai ter que fazer uma nova pré-temporada. Eu acho que o lado bom é que todo mundo volta no mesmo patamar, né? Aqueles que estavam machucados podem treinar no mesmo nível dos demais, enfim. Mas eu acho que o Grêmio vinha numa situação um pouco de instabilidade por conta desses jogadores que entraram novos e também de outros que ainda não haviam entrado no time. E acho que, como eu disse ali, acho que agora tudo começa do zero, né? Começa todo mundo igual.
Direto ao Ponto de hoje termina por aqui. O episódio teve na edição Pedro Bastos. Eu sou Eric Halpe. Até a próxima. Tchau, tchau.